pessoal, tudo bem? No treinamento de hoje vamos falar sobre a NR32 e as medidas de segurança e saúde destinadas aos profissionais de saúde. No Brasil, a atual legislação sobre saúde e segurança no trabalho se deu a partir da Portaria 3124 de 1978 do Ministério do Trabalho e Emprego. Foi com essa medida que surgiram as normas regulamentadoras, ou NRs. Falando especificamente da NR32, o objetivo dessa norma é prevenir acidentes e doenças dos trabalhadores de saúde, seja eliminando ou controlando os riscos que são inerentes à atividade. Para isso, o SESMIT e a CIPA são responsáveis por identificar e mapear as áreas de risco. Esse mapeamento vai verificar todos os riscos aos quais o trabalhador está exposto e servirá de base para as medidas de proteção. Isso ficará relacionado em um documento técnico chamado PPRA. No caso dos riscos biológicos, a norma considera a probabilidade de exposição ocupacional a agentes como micro-organismos, toxinas, parasitas, entre outros. Nesse sentido, também é preciso atenção quanto à gravidade dos acidentes com pérfuro cortantes, pois podem ser porta de entrada para doenças infecciosas graves, como a hepatite B, C e AIDS. Você sabia que cerca de 80% das exposições a essas doenças acontecem após a realização de um procedimento de saúde? Isso pode ser evitado com práticas de precauções padrão ou uso sistemático de dispositivos de segurança. Como medida de proteção, é essencial a higienização das mãos antes e depois dos procedimentos, assim como após a troca de luvas. Diante dessa questão, algumas ações são proibidas, como o reencape e a desconexão manual das agulhas. Isso porque atitudes de risco, como o reencape de agulhas, são causas frequentes de acidente de trabalho, chegando a 35% do registro das ocorrências. No caso de um acidente com material pérfuro cortante, o primeiro passo é lavar a região de maneira hiperativa com água e sabão. Em seguida, o profissional deverá reportar o ocorrido ao superior imediato e ao gestor do contrato, explicando exatamente como aconteceu o incidente ou acidente. O superior entrará então em contato com o SESMIT e a CIPA e realizará uma notificação, que irá então ser analisada pela equipe técnica, que vai estipular quais serão as ações tomadas daquele momento em diante. Em situações de feridas ou lesões nos membros superiores, o trabalhador só poderá iniciar a atividade após a avaliação médica pela exposição aos materiais biológicos. Durante a atividade no posto de trabalho, é proibido fumar, usar adornos como relógios, alianças, manusear lentes de contato, usar sapatos abertos e consumir alimentos e bebidas, bem como guardar alimentos em local inadequado. No caso de estabelecimentos com mais de 300 trabalhadores, é necessário que existam locais próprios para refeição que atendam os requisitos mínimos. O uso correto dos EPIs é outra importante medida de segurança. Por isso, todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem usar vestimentas adequadas e com condições de conforto. Além disso, o profissional não deve sair do local de trabalho utilizando os EPIs e vestimentas da atividade. Em relação à pandemia do Covid-19, a Organização Mundial de Saúde, OMS, estipulou alguns EPIs que devem ser utilizados durante a atividade. Lembrando apenas que máscaras de tecido são proibidas no ambulatório. O mínimo que deve ser utilizado são máscaras cirúrgicas. Caso o trabalhador tenha contato com possíveis pessoas contaminadas, o ideal é fazer o uso então da máscara PFF2. Para a utilização da máscara PFF2, ela deve estar íntegra e ela pode ser revezada durante alguns dias enquanto a sua integridade acontecer. Os profissionais que fazem o acolhimento desses pacientes, como vigias ou recepcionistas, também devem usar a máscara cirúrgica.
Nos procedimentos, no caso de testes de Covid, aí devem ser utilizados aventais descartáveis, as luvas a cada procedimento, máscara PFF2, gorro ou touca. Esses itens então devem ser descartados após o final do dia, exceto a PFF2 ou em caso de positivo. Nos casos de risco químico, a ANR32 destaca a importância da proteção do trabalhador que manuseia substâncias quimioterápicas e antineoplásicas. Nesses casos, os acidentes podem ocorrer com o derramamento ou aerodispersóides sólidos ou líquidos com a contaminação do ambiente, ou então pela contaminação pessoal no contato ou inalação do medicamento pelo profissional. Nas situações em que há o risco de exposição a gases medicinais, as trabalhadoras gestantes só poderão atuar após a autorização por escrito do médico responsável pelo PCMSO, conforme informações do PPRA. Além disso, não cabe ao profissional de enfermagem o manuseio e transporte dos cilindros de oxigênio, exceto no caso de transporte de pacientes ou na reposição de cilindros de oxigênio portáteis em ambulâncias. Também vale lembrar que é proibida a utilização de equipamentos sem a manutenção corretiva e preventiva, que deve ser anual. Para os profissionais que trabalham próximo à radiação, também é preciso ficar atento aos procedimentos de segurança. Isso inclui permanecer o menor tempo possível na área de radiação, usar EPIs adequados para minimizar esses riscos, ter capacitação e ser constantemente treinado em proteção radiológica, além de ser submetido à monitorização individual da dose de radiação ionizante. O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, ou PGRSS, deve ser elaborado por um profissional com registro ativo no Conselho de Classe, ao qual será responsável o técnico ou RT por elaborar e implantar esse PGRSS. Para o gerenciamento correto de resíduos, ainda é importante verificar algumas normas. O preenchimento de sacos plásticos não deve exceder 2/3, sendo que o fechamento deve ser feito de maneira que não permita o derramamento. Os sacos com resíduos devem ser retirados imediatamente após o fechamento e mantidos íntegros até o descarte e tratamento. Além disso, é importante que a segregação dos resíduos seja realizada em local apropriado, com recipientes identificados e sinalizados segundo as normas da ABNT. Para os recipientes destinados à coleta de material pérfuro cortante, o limite máximo de preenchimento deve ser de 5 cm abaixo do bocal. Nesse caso, o recipiente para condicionamento dos pérfuro cortantes deve ser mantido em um suporte exclusivo com altura que permita a visualização da abertura do descarte, sem que seja necessário que o profissional de saúde se decline em cima para verificar se está cheio ou não. No caso de transporte manual do recipiente de segregação, é necessário evitar o contato com outras partes do corpo, sendo proibido arrastar o material. Sempre que o transporte do recipiente de segregação possa comprometer a segurança e saúde do trabalhador, devem ser utilizados meios técnicos apropriados de modo a preservar a saúde e integridade física desse colaborador. Também é importante estar atento ao destino correto dos resíduos para evitar contaminações. Sendo assim, as lixeiras com saco branco são destinadas ao lixo infectante ou material hospitalar, como luvas, as de saco vermelho ao lixo químico, as de saco azul ao material reciclável, as de saco preto ao lixo comum e as de saco amarelo aos pérfuro cortantes. Pérfuro cortantes englobam então agulhas, lâminas, ampolas, vidros e espátulas, ou seja, tudo que pode cortar ou perfurar. Diante das medidas de segurança, é importante que o profissional de saúde seja capacitado antes de iniciar uma nova atividade, quando houver mudanças nas condições de exposição, através então das POPs. Além disso, ele deve passar constantemente por treinamento para minimizar riscos, sendo dever do empregador assegurar isso. Com relação ao risco ergonômico, os serviços de saúde devem atender às determinações da ABNT e da Anvisa, com relação às condições de conforto térmico, ruído, iluminação, além de suprir condições essenciais de limpeza e de conservação dos ambientes de trabalho.
Encerramos aqui mais um treinamento de saúde e segurança e em breve você receberá outros conteúdos. Fique atento!